Olá, olá! Bom dia, bom dia! Pois hoje mais um capítulo. Voltamos com a saga do meu bolo para o meu aniversário. Já tem aqui, vocês lembram que no episódio passado a gente fez o biscoito, né? A massa. Tenho ela aqui pronta. E agora vou deixar ela aqui e vamos fazer o recheio. Fiquei com vontade de um recheio de brigadeiro branco. Então vamos lá comigo fazermos o brigadeiro. Eu tenho aqui uma lata de leite condensado, né, que eu já tenho aqui preparadinha. Vou colocar aqui na minha panela. Também já tenho aqui o creme de leite. Ou no meu caso, eu tô colocando nata fresca. Já tenho aqui também. Já vou colocar aqui junto. Vamos ligar aqui o fogo. A minha panela, essa panela aqui é ótima para fazer essas coisas, porque é uma panela grossa, não tem perigo de queimar. Estou aqui tentando buscar inspiração para ver como vou fazer como se diz? Em espanhol, tarta. Em português, bolo. A ver como vou fazer esse bolo. Estou aqui com meus parafusos pensando. Então, vamos começar aqui primeiro com o brigadeiro. Eu coloquei um pouquinho mais de creme de leite, porque eu vou colocar chocolate branco. Também vou colocar 2 colheres de leite em pó. O leite que eu tenho aqui é um leite desnatado. É a marca que a gente tem aqui. Então eu vou colocar um pouquinho assim, para dar um saborzinho diferente, né? Vamos lá. Creio eu que não passa nada, né? Se eu colocar aqui, já de começo, chocolate branco. O que vocês acham? Passa nada, né? Então eu vou colocar, não vou colocar muito, porque esse chocolate Gala, ele é muito doce. Então vou colocar um pouquinho aqui. E assim a gente vai mexendo já aqui o brigadeiro e ele já vai se desfazendo. A minha ideia é fazer um recheio de brigadeiro branco com frutos vermelhos. Eu saí hoje de manhãzinha para comprar as coisas e não achei morango. Então eu comprei os frutos vermelhos, comprei congelados. Vamos deixar aqui fazendo isso aqui. Enquanto você faz esse aqui também, eu já vou mostrar pra vocês. Olha, usei quase tudo. São 100 gramas. Me imagino que eu devo ter usado uns 70, mais ou menos, né? Ok? Vou deixar aí o restante. Pode ser que esse a gente use pra decoração. Alguma coisa a gente vai fazer. Eu, na verdade, eu gosto mais de cozinhar. Gosto nós aqui chamamos reposteria. Não sei como se chama no Brasil, me imagino que deve ser a mesma coisa, né? Mas de vez em quando eu resolvo fazer alguma coisa assim. Já trabalhei em padaria, né? Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, eu já tive uma padaria aqui. Mas na época da guerra, quando começou a guerra da Ucrânia, a gente começou a ter falta de alguns produtos, principalmente o cartão, né, o papelão. Então não tinha para fazer as caixas e caixa de bolo, caixa de outras coisas, papel para bolsas de pão. Começou a ficar tudo muito caro. E para mim já não convenia mais ter a padaria. Eu trabalhava sozinha, trabalhei 3 anos numa padaria, sozinha. Bom, de vez em quando eu tinha ajuda do meu marido, mas chegou um ponto que pra mim já era melhor trabalhar de empregada
porque eu sabia que no final do mês eu ia ter o meu salário, né, completo, do que trabalhar na padaria, que eu sabia que eu tinha que madrugar, trabalhar o dia inteiro. Por isso, a gente deve apoiar muito os microempresários, porque não é fácil, gente. Eu sei disso, não é fácil. A gente que tá de fora, parece que tudo é muito fácil, mas não é não. A gente tem que madrugar, tem que trabalhar muitas horas para poder conseguir um espaço aí no mercado. E olha que não foi fácil, mas foram 3 anos que eu não me arrependo. Aprendi muita coisa, muita coisa. Tá, vou ir mexendo aqui e assim que tiver pronto, eu volto pra gente conversar mais um pouquinho. Gente, eu acho que a minha mistura não deu certo não. Ó, a ver, aqui. Ficou assim, ó, líquida. Quer dizer, não tão líquida. Não sei se é por causa do chocolate branco, que eu coloquei muito chocolate e não é um chocolate próprio para isso. Eu tenho o costume de usar da Apuratos, que é um chocolate próprio para fazer essas coisas. Com esse eu nunca tinha feito. E ficou assim. Eu coloquei um pouquinho no congelador para ver se vai endurecer. Aqui parece que deu certo, ó. Mas mesmo assim, eu acho que tá bom, né? Me imagina. Deixa eu ver se já tá frio. Tá bom. Creio que tá demasiado doce. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um pouquinho de maisena. Pra ver se nós conseguimos dar um jeito nisso. Eu coloquei aqui um pouquinho, uma colherzinha dessas de chá, de maisena e um pouquinho de leite só para dissolver. Porque na verdade eu quero que ele fique mais firme, porque a gente vai colocar os frutos vermelhos por cima. E a gente vai fazer tipo uma geleia. E eu preciso que ele esteja mais firme para fazer uma contenção, para não sair depois o recheio para fora. Ó, vou colocar aqui, desliguei por si acaso e vou ir colocando. Como tá quente, depois deixa teus comentários aí para ver quem é que foi que eu errei. Mas eu acho que foi no chocolate e também eu coloquei mais nata. Seriam 200 ml de nata e eu coloquei 300. Pode ser isso. Agora eu vou ligar o fogo, porque nós temos que cozinhar essa maisena, senão fica com gosto de maisena crua. Já está. Vamos seguir aqui. Ainda não fica pra mim, né? Mas é nos erros que a gente acerta. Eu não quero que fique assim tão duro, mas também ele não pode ficar muito mole. Vou mexer aqui um pouquinho para ver se soluciona o problema. Talvez por causa da gordura do chocolate. Mas parece que agora vai dar certo. Agora sim, já consigo ver o fundo da panela, que antes eu não conseguia. Já está, vou deixar aqui para que vá se esfriando. Enquanto esfriar um pouco, a gente vai fazer a outra parte, que é dos frutos vermelhos. Eu comprei assim, tá? Pacotinho assim de frutos vermelhos. E agora a gente vai colocar aqui na panela. Olha que bonito. Tem bastante groselha aqui. Eu creio que com um pacotinho desse eu já tenho.
a gente já tem. Vou colocar um pouquinho de água, bem pouquinho, porque ele tá congelado. E também um pouquinho de açúcar. E vamos deixar ele ferver. E enquanto isso, nós vamos preparando aqui as demais coisas. Eu não vou colocar muito açúcar, porque eu não sou fã de açúcar. Então, eu vou colocar 2 colheres, nada mais. É menos de 2. Dá uma fervidinha nele. Ao fazer isso, a gente faz com que ela dure um pouco mais. Não tenha perigo de azedar o nosso recheio. Vou colocar também um pouquinho de sumo de limão. Suco. Vou colocar assim. Umas gotinhas. Já está. Já reduzi bem os frutos vermelhos. Olha, ficou assim, bem grosso. E agora eu vou deixar ele aqui também para esfriar, igual o primeiro que a gente fez. E também eu já tirei os outros, que eu falei que eu ia deixar para fazer uma outra sobremesa, que seria, lembrei, um cheesecake. Coloquei açúcar e deixei ele assim, eu vou deixar ele descansar assim, como ele está. Porque eu quero fazer um detalhe com isso em cima do bolo. E também tô pensando, se eu faço desse tamanho, como vocês estão vendo aqui. Vem aqui meu amigo, meu robozinho, olha. Ou se eu faço mais pequeno, como é pra mim comemorar o meu aniversário de 50 anos, hein? 50 anos. Tô pensando de fazer uma coisa mais pequena. Eu quero tirar umas fotos com ele. E venhamos e convenhamos que esse aqui tá grande, né? Mas super leve, gente. Então eu vou pensar aqui o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou fazer ele mais pequenininho. Vou ver o que eu faço. Vou decidir agora. Ao final me decidi e já cortei. Olha, ele ficou assim. Parece que não se dá pra ver a diferença. Mas deixa eu mostrar pra vocês o tamanho do outro prato. Olha. Era bem mais grande, vê? Eu cortei o tamanho desse pratinho de sobremesa. Agora eu creio que ficou perfeito. Essa massa é uma massa que ela é úmida por si só. Então não é preciso molhar tanto. Mas eu vou molhar ela com um pouquinho, igual como nós brasileiros gostamos dos bolos bem molhadinho. Eu coloquei aqui um pouquinho de vasilha. E vou colocar aqui também um pouquinho de leite. E não vou colocar açúcar, mas porque eu não sou fã de açúcar. Você na sua casa, você pode colocar um pouquinho, adoçar ele normal para poder molhar o bolo. Eu vou molhar ele assim, com uma colher mesmo. Um pouquinho. Aí, como a massa tá um pouco mais grossa, eu podia ter cortado em 3 partes. Mas resolvi cortar só em 2 partes. Podia ter feito em 3, né? Mas não vejo necessidade. Vou fazer só um recheio mesmo. E já está. Deixamos descansar aqui um pouquinho, enquanto vai esfriando bem os demais que eu fiz quente. E eu já vou montar a nata. Vou colocar a nata para montar, que vai ser o que a gente vai fazer a decoração de fora da tarta. Não vou colocar muito, porque na verdade a gente não vai precisar de muita nata não. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Não muito também. E vou colocar também
1 colher de leite em pó. Já está. Vamos por bater. Pode ser no máximo. E já deixamos aí a batidora fazer o seu trabalho. A nossa nata já está prontinha. E agora eu vou colocar ela na manga pasteleira. E já deixamos ela pronta. Como eu não quero fazer muita coisa mesmo, é só para fazer uma decoraçãozinha básica, para vocês verem que a gente também pode fazer essas coisas em casa. Claro que com uma profissional as coisas saem rapidinho. Com nós que estamos aprendendo, pois leva seu tempo. Mas não é impossível de fazer. Se você tem tempo para a cozinha, pois dá para dedicarmos a fazer isso. Pelo menos para nós, hein? Aqui já está, eu vou deixar na geladeira enquanto as demais coisas ficam prontas. Vamos rechear o nosso bolo. Vou começar por aqui. Ao final, o creme deu certo. Aqui. E vamos fazer aqui, nessa beirada, um pouco mais alto. Assim. Já. E agora vamos colocar a geleia que a gente fez aqui. Ui, você tá caindo aqui. Bom, não passa nada. Colocamos aqui. Assim. Bastante, vai ficar bem, com bastante recheio. Aqui já está. Perfeito. Assim. Colocamos o restinho desse que sobrou por aqui. E agora vamos colocar essa outra metade que sobrou por em cima. Só que antes eu vou molhar essa parte aqui também com um pouquinho do que nós já havíamos preparado antes, que é o leite com a vainilha.